Existe uma questão. Muitas pessoas acreditam que frequentar um templo religioso ou uma denominação religiosa, que as pessoas chamam de igreja, né? Isso é capaz de salvar alguém. Muitas pessoas, quando têm algum receio, elas geralmente, a primeira coisa que elas fazem é ir para algum templo religioso, alguma igreja, qualquer denominação religiosa, seja essa católica, protestante, qualquer denominação religiosa, eles vão achando que vai encontrar salvação ali, quando na verdade elas estão com a mente extremamente contaminadas com o sistema religioso e elas não percebem o que realmente é o ensino do Messias, aquele que veio em Israel para redimir um povo, para salvar um povo. Primeiro que a palavra igreja hoje em dia já está completamente contaminada, porque as pessoas quando falam igreja já pensam em um templo, mas a palavra igreja na verdade era destinada a um povo em toda a terra que seguiria o Messias, que segue os ensinos dele e que acredita nele, né, no que ele ensinou. E não tem nada a ver com denominação religiosa. As pessoas não olham a história, não sabem que o Messias nunca fundou uma religião, uma igreja. Na verdade, ele falou coisas contra a religião, que na época era a questão da sinagoga, do templo e aquela devoção dos judeus. Então, para você entender essa questão, você precisa entender que o verdadeiro templo que o Messias veio ensinar, que o verdadeiro templo do Criador do universo, de tudo que há, de tudo que existe, o verdadeiro templo é nós, é o nosso corpo humano. Você tem um corpo e o Criador habita dentro de você, dentro de todos nós. Nós somos o templo, nós somos a igreja, não uma construção de pedra em alguma cidade, em algum lugar. A verdadeira igreja, o verdadeiro templo do Criador é você. Então toda vez que a pessoa tem algum receio e ela vai para alguma denominação religiosa, ela está indo para algo fácil, algo corrompido da verdade, porque a verdade que o Messias veio ensinar e lutou contra isso, e os sacerdotes da época ficaram bravos, e muitas vezes tem passagens que dizem que até queriam bater no Messias, era justamente porque o Messias ele desafiava esse sistema religioso que na época era lá dos sacerdotes, dos judeus, e hoje é o sistema religioso que prega e ensina que para você ser salvo você precisa estar dentro de uma denominação religiosa, quando a verdade é que você precisa seguir primeiramente os primeiros ensinos e mais importantes do Messias, que é amar o Criador acima de todas as coisas, e segundo, que é amar o teu próximo como a si mesmo. Então, esse é o principal ensino do Messias: amar o Criador acima de todas as coisas, ou seja, deixar esse mundo como segundo plano, como coisa que não é importante, não é significante ao ponto do Criador. O Criador tem que vir em primeiro lugar na tua vida, tem que ser a sua prioridade. Tem que habitar, viver dentro de você de verdade. Você tem que ter uma comunhão com o Criador. E segundo, você precisa amar o teu próximo como a si mesmo. O Criador, ele habita em todos. Ele é presente em todos. Nós somos o templo do Criador. Mesmo aquele que você julga como mau, como gentil, como uma pessoa errante, ele também é um templo do Criador. O Criador, ele é filho do Criador. Mesmo que ele seja mau, você precisa amá-lo. É isso que o Messias veio ensinar. Quando a pessoa entra dentro de uma denominação religiosa, geralmente, o que ela faz? Eles se fecham em um grupinho da igreja, um grupinho ali do meio religioso, e não olham mais para fora. Eles vão para fora para tentar converter pessoas para entrar dentro desse grupinho. Só que na verdade, isso é uma seita. O Messias nunca fundou uma seita. O Messias nunca fundou uma denominação religiosa. O verdadeiro corpo dele, que ele chama de corpo, ele é a cabeça e ele é o único orientador e o único mestre. A seita é contrária ao que ele ensinou. Então, como corpo, o corpo ele não está só no Brasil,
ele não está dentro de um grupinho religioso, uma denominação religiosa que foi fundada lá em 1900 e pouco. Não. O verdadeiro corpo do Messias está na África, está na Ásia, está na Europa, está nas Américas, porque o corpo do Messias é nós, é o templo do Criador. É todo aquele que abandona o velho homem, o homem do pecado, nós, o nosso erro, a nossa falta. Nós decidimos ter alguém como exemplo, alguém para seguir, um modelo. E o Messias passa a ser o nosso modelo, um modelo de como devemos nos comportar, como devemos ser. E aí nós entendemos que a prioridade é o nosso Criador e também o amor que nós temos pelos nossos irmãos. E quando eu falo irmãos, não é irmão de uma denominação religiosa, mas sim nossos irmãos em toda a terra, independente de cor, de raça, de onde ele veio, se ele tem riqueza, se ele não tem riqueza, de que igreja, denominação ele é. Não existe isso, não existe separação. O Criador não separa o seu povo. Tudo que vem para separar o povo provém daquele que é mau, que é do maligno, que é aquele que é o adversário dos homens. Existe um único povo em toda a terra e esse grupo não pode ser separado. Quem tenta separar esse povo é o próprio inimigo. Então pensa sobre isso e reflita.